Segue aqui com o Diego Amorim no nosso Conexão Brasília, para falarmos aqui das bancadas no Congresso. O Diego, qual é a importância que isso tem, essas bancadas, que tipo de diferença elas fazem no Congresso e, claro, consequentemente, para o governo da vez, hein? Pois é, Nonato, primeiro existem as bancadas partidárias, né? Você tem a bancada do PT, a bancada do PL, por exemplo, do partido do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro, que são as duas maiores bancadas hoje na Câmara dos Deputados. Essas são as bancadas partidárias, é um pouquinho mais simples de entender. Você votou num deputado, você votou num partido, esse partido lá fez a sua bancada, tem lá o tamanhozinho dela, geralmente essa bancada vota unida, geralmente tem um líder lá da bancada do partido que diz durante a votação, olha, o PT vota sim, o PSDB vota não, presidente. E aí geralmente todos os outros deputados acompanham aquela liderança, o que aquela liderança está determinando. Mas existem as bancadas temáticas, que a gente chama informalmente como bancada, a bancada do agro, a bancada da Bíblia, que é a bancada evangélica, a bancada do boi, que é a bancada do agronegócio. Essas bancadas temáticas, na verdade, são frentes parlamentares. Esse é o nomezinho mais chique, mais arrumadinho aqui no Congresso Nacional. Frente parlamentar. Essa frente parlamentar pode ser da Câmara, pode ser do Senado, ou pode ser uma frente parlamentar mista, que inclui deputados e senadores. Frente parlamentar mista, por exemplo, da defesa do rádio brasileiro. Aí vamos lá, eu, senador Nonato, a deputada Michele, e aí a gente forma uma bancada temática. Essa bancada, ela não vai ter voz no Congresso para dizer assim, olha, a bancada evangélica vota sim nesse projeto, a bancada do agro diz não a esse projeto. Isso pode estar nos discursos dos parlamentares que compõem essa bancada, mas não tem ali uma decisão de voto, uma força de voto na prática, como tem as bancadas partidárias. De toda forma, essas frentes parlamentares, essas bancadas temáticas, elas têm um peso muito grande, porque quando o projeto ou a proposta que está sendo votada no plenário tem a ver com aquela temática, por exemplo, a PEC das igrejas, que nós comentamos agora recentemente aqui na coluna Conexão Brasília, que deve ampliar a imunidade tributária para templos religiosos. Pode ter certeza que praticamente, se não todos os parlamentares que compõem essa frente parlamentar vão votar a favor dessa PEC. Por outro lado, quem vota, por exemplo, os evangélicos estão de olho em quem é dessa frente parlamentar para saber como é que esses parlamentares estão se comportando no Congresso, para saber se votam nele ou não. E aí, Michele Nonato, é interessante que a maior bancada hoje que nós temos é a bancada do agronegócio. É a bancada do boi. São deputados e senadores que têm alguma relação com o agronegócio. E às vezes essa pessoa não precisa nem ser necessariamente daquele assunto. Por exemplo, a bancada evangélica tem um monte de parlamentar que não é evangélico. Mas por algum motivo, por alguma estratégia, ele achou por bem estar naquela bancada evangélica. A maior bancada hoje do Congresso é a bancada do agro. E a segunda, para surpresa minha, pelo menos não sei se o nosso ouvinte vai se surpreender, mas foi uma surpresa para mim essa semana quando eu descobri que no número de parlamentares, a segunda maior bancada é a bancada do mercado imobiliário. E para falar sobre isso, eu recebi aqui em Brasília ontem o presidente do Sistema COFES, que é o presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, o João Teodoro, e ele conversou comigo exatamente sobre isso. A gente acompanha essa entrevista agora. Presidente, bem-vindo ao Nova Brasil. Muito obrigado, Diego. É um prazer muito grande estar aqui conversando contigo e conversando com esse povo maravilhoso que certamente está te ouvindo aqui. João Teodoro, a bancada aqui da Casa Própria, é uma brincadeira minha, claro, mas é a Frente Parlamentar Mista em apoio ao mercado imobiliário, já é a segunda maior do Congresso, são 337 parlamentares que compõem essa frente parlamentar. Para o nosso ouvinte ter ideia, só é menor do que a bancada do agronegócio, né? Exatamente. Foi um trabalho bastante intenso que nós desenvolvemos ao longo desses anos todos, porque essa, na verdade, já é a nossa terceira frente parlamentar, né? Porque a cada 4 anos, obviamente, renovam-se os mandatos e as frentes se extinguem. Aí você tem que trabalhar começar tudo de novo. Começar tudo de novo. Então essa é a nossa terceira frente parlamentar, que foi constituída no ano passado, e nós conseguimos, graças a Deus, aí um apoio bem significativo do Congresso Nacional, tanto do Senado quanto da Câmara Federal, e conseguimos a segunda maior bancada, graças a Deus. Esse número envolve deputados e senadores, né? Deputados e senadores, exatamente. É gente para dedéu. E uma das importâncias de se ter essa frente parlamentar,
todo setor quer ter uma frente grande desse jeito, presidente, é claro, para olhar com carinho para aqueles projetos que chegam por ali e que têm alguma relação com o segmento. No caso do mercado imobiliário, vocês todos os anos apresentam uma agenda legislativa, não é isso? Isso, essa nossa agenda já deve estar na sua 11ª edição. E ela surgiu justamente em função da ideia de oportunizar aos parlamentares que compõem a frente parlamentar de apoio ao mercado imobiliário terem uma noção exata de todos os projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, e que de alguma forma interfira na organização profissional dos corretores de imóveis, no mercado imobiliário, ou que causem prejuízo visível à sociedade, por exemplo. A gente também observa isso. E tem um projeto aqui que muito deve interessar ao nosso ouvinte da Nova Brasil FM, presidente, que está nessa lista dos que não interessa ao segmento, que é um projeto que tenta estabelecer um índice oficial, mas aí cravar mesmo esse índice como um índice que obrigatoriamente deveria ser levado em conta nos contratos de aluguel. Esse fim de liberdade, os senhores não são favoráveis, né? Não, absolutamente. Nós sempre advogamos a liberdade de escolha, né? O cidadão tem que ter liberdade. Ele, na hora que vai fazer a assinatura do contrato, ele decide qual é o índice que ele quer utilizar. Porque você não pode amarrar o cidadão a um determinado índice que depois venha a ser prejudicial a ele, porque ele pode ser muito favorável neste momento, mas na sequência pode ser muito desfavorável. E ainda sobre isso, o presidente João Teodoro, presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, eu sou muito acostumado a entrevistar aqui em Brasília, presidente, políticos, mas de vez em quando eu entrevisto quem lida com políticos, que é o caso do senhor, há 24 anos já à frente desse segmento do ponto de vista nacional. Qual a avaliação que o senhor faz hoje do perfil do Congresso? A gente falou muito aí nessa mudança de legislatura, se o Congresso está mais conservador ou menos conservador. A gente acabou de falar de um projeto que envolve liberdade. Pelo seu olhar, presidente, pela sua experiência, como é que o senhor vê o Congresso hoje? A minha percepção hoje sobre o Congresso Nacional é de que ele está bem balanceado. Nós temos gente mais radical de direita, temos gente radical de esquerda, mas temos um grupo muito forte aí de pessoas que são bem balanceadas, então eu acredito que o Congresso está indo bem hoje. A gente pode negociar as questões que tem lá no Congresso, tanto com a direita quanto com a esquerda, enfim, eu acho que o Congresso hoje no Brasil ele está bem balanceado. Para a gente concluir, presidente, talvez algum ouvinte nosso esteja ouvindo essa entrevista e diga, isso aí é lobby, né? E no Brasil a gente acabou que transformou essa palavrinha lobby numa coisa pejorativa e não foi à toa, teve razão de ser muitas vezes. Qual a opinião do senhor sobre a regulamentação, possível regulamentação do lobby no Brasil? Eu sou absolutamente favorável, porque o trabalho que nós desenvolvemos, por exemplo, junto à nossa frente parlamentar, né, de apoio ao mercado imobiliário, e mesmo junto ao governo federal, junto ao poder judiciário, eventualmente, não deixa de ser um trabalho de lobby. Agora, é um trabalho sadio. O que não pode é deturpar, como você mesmo disse, né? A palavra lobby no Brasil foi deturpada. Ela foi interpretada com um sentido muito negativo. Agora, óbvio, se eu defendo uma determinada tese no Congresso Nacional e perco a defesa dessa tese para um grupo maior, isso é democrático, né? Eu tenho que aceitar isso. Muito bem. João Teodoro, presidente do sistema COFES, Cresce, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Muito obrigado por esse papo e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Diego. Deixo o meu abraço para você, para toda a tua equipe. 7h22, é isso. Michele Nonato, esse papo com o João Teodoro aí. E esse projeto do lobby ainda está lá no Congresso, tá? Ele é de autoria, foi muito capitaneado pela filha do Roberto Jefferson, a ex-deputada federal Cristiane Brasil, mas acabou não avançando. Mas é um assunto que vez ou outra volta aqui em Brasília, a regulamentação do lobby. Perfeito, Diego. Eu não sabia dessa bancada imobiliária, né? Eu também não. Você não tem a lista das maiores bancadas todas? Tem aí as primeiras? É agro, depois vem mercado imobiliário, aí vem evangélico e segurança pública, Michele. Boa. Bem, Diego realmente Amorim. Eu não sabia que o mercado imobiliário estava junto aí, né? Chama atenção. Entre as principais. Obrigada, Diego. Até amanhã. Até amanhã.